Alô, gente de todo o meu Brasil, famílias abençoada que está ligada no mesmo Deus pela qual nós cremos, que esse Deus que criou este livro para a meditação da sua palavra está conosco. Vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, para você que ainda não me conhece, mas para você, meu irmão, de todo esse meu querido Brasil, você, meu xará, você do Maranhão, você aí do Ceará, você sabe de quem eu estou falando, não vou falar o nome de todos, que são muitos. Um abraço para todos vocês. E eu tenho uma mensagem, uma palavra, porque a semana passada eu falei alguma coisa a respeito do Espírito Santo e teve alguém que me perguntou, me fez uma pergunta, por que a pessoa quando ora em mistério, ela fala diretamente com Deus, quando ela ora sozinho, se ela edifica melhor do que quando ora em grupo. Então eu quero dar uma pincelada em cima desse assunto novamente. Faço isso com todo o meu prazer. Esse é o meu dever. Eu, como cristão, como seu irmão em Cristo e como um conhecedor deste livro, eu posso falar, talvez pode haver discordância, você pode, às vezes, não concordar, não do você da graça, você sabe que nós somos um só, nós estamos juntos, mas aqueles que não são da graça, podem aí cair de paraquedas e, e ver, e mandar algum comentário criado, aí, porque não sei, não, então eu já estou dizendo. E o título da palavra que eu tenho é essa: Deus fala conosco por intermédio de mistério? Não. Esse é o título da mensagem. Vamos lá. Deus, hoje, olhando para este livro, não quero falar de mim mesmo, mas por este livro. Deus, lá na antiguidade, Deus falou com quem? O primeiro homem que Deus falou foi o homem que ele criou, que foi Adão. O segundo homem foi Enoque. Logo nós vemos que Deus falou também com Noé. Depois Deus falou com Abraão, mandando Abraão sair do meio dos seus parentes. Deus fala com Moisés, Deus fala com Elias, e depois de Elias, Deus fala por meio de profeta, Deus fala por meio de sonho, de revelação, mas pessoalmente, vindo a própria pessoa de Deus e falar foi com alguns homens. Agora, você me pergunta, Deus fala em mistério? Não. Deus não precisa falar em mistério, porque as coisas reveladas foi para nós e as coisas não reveladas foi para ele. Deuteronômio 29, as coisas cobertas e encobertas. As que são descobertas foi para nós, e as coisas que estão cobertas é para Deus. E esse negócio de línguas estranhas começou aonde? Na Torre de Babel. Foi Deus quem fez essa confusão. A palavra Babel significa confusão, e veio por intermédio de quem? Por meio de Deus. Porque Deus viu que a torre estava muito alta, Deus desceu para dar uma olhada, e Deus resolveu a mudar a maneira do homem, porque todos falavam numa língua só. Mas Deus poderia ter usado um outro meio, um outro método, trazido ali uma doença, uma peste, ter matado ali todo aquele povo e ter parado com a torre. Mas Deus confundiu as línguas e os homens não pôde mais prosseguir.
por um motivo foi bom, porque através das línguas houve ali vários grupos que saíram e montaram e formaram várias nações. Eu acredito que isso foi o desejo de Deus. Hoje nós temos aproximadamente em toda a Terra 215 nações, cada uma falando diferente uma da outra. Ainda que falamos a mesma língua, mas temos diferença até dentro do nosso Brasil, do norte. Nós olhamos para o povo do sul, do leste, do oeste, nós vemos diferença. Então imagina nós olhar para a África, olhamos para a Ásia, a Europa, enfim, esses continentes completamente diferentes um do outro. Bem, então voltando para aquilo que eu estava dizendo. Deus não fala com o homem. Esse negócio de falar assim, Deus fala, Deus está falando com o pastor, Deus fala com isso, é tudo mentira. O último homem que Deus falou por intermédio de sonho foi o apóstolo Paulo, lá no capítulo 18 de Atos. Foi o último homem que Deus falou por intermédio de sonho. Mas Deus não fala, nem anjo. Nem anjo. Anjo não manifesta mais no meio do povo. Acabou. Não tem mais necessidade. Hebreus capítulo 1, verso 1 em diante diz que Deus não fala mais conosco, porque já está aqui, ó. O que ele falava por meio de profeta, e anjo significava mensageiro, vinha trazer mensagem aqui, porque esse livro ainda não tinha sido formado. Mas depois desse livro formado, não precisa, porque está aqui. Embora que aqui tenha algum desconcerto, os homens mexeram muito nesse livro. Levaram para lá, levaram para cá, fizeram, como diz aquele velho ditado, panela que muito mexe, acaba queimando. Bem, então Deus falava com o povo por intermédio do teu Espírito. Deus manifestava o Espírito Santo através da unção do óleo. O primeiro homem que Deus derramou do teu Espírito foi Moisés. E Moisés começou então, o primeiro homem a ser ungido foi Arão. Foi ungido como profeta, como um sacerdote. Então ele era um sacerdote. Moisés era o profeta e Arão era o sacerdote. E daí para frente, Deus, por intermédio do derramar do óleo, simbolizava vindo do alto, que era o Espírito. E quando rei, sacerdote e profeta, somente esses três, recebia a unção com óleo, aquela pessoa passava a ter sobre ele o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre aquela pessoa desde o momento que o Espírito, por intermédio do óleo, fosse derramado sobre aquela pessoa. Mas Deus disse, por intermédio do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, eis que vem dia, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda. Aí já não teve mais, só esse grupo, não, ele disse sobre todos. Pode ver que quando o Espírito de Deus foi derramado em Atos capítulo 2, ali só não tinha judeu. Ali tinha gente do mundo inteiro. Deus fez isso num dia de festa chamada Festa Pentecoste, que era uma festa que acontecia em Israel uma vez por ano. E o povo se aglomerava, se ajuntava ali dentro da cidade de Jerusalém para festejar. Então Deus, nesse dia, derramou do teu Espírito 50 dias depois da ida de Jesus, depois da morte de Jesus, que ele ficou 40 dias e foi levado ao céu. 10 dias depois veio o Espírito Santo. Jesus apareceu no capítulo 15, versículo 6 de Coríntios. Jesus apareceu a mais de 500 discípulos pela última vez, mas que permaneceu e recebeu foi apenas 120. Então, 380, 390, quase aí 400 foram embora. Não aguentaram, mas os que permaneceram receberam. E no momento que eles receberam,
Deus poderia ter manifestado o Espírito, porque o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, não quer dizer que quando o óleo era derramado sobre um profeta, sobre um sacerdote, sobre um rei, eles faziam aquela gritaria e gritava e mostrava. Não, não, nada. O Espírito Santo, o que é o batismo do Espírito Santo? O Espírito Santo é amor, misericórdia, graça, bondade, generalidade. O Espírito Santo é mansidão. O Espírito Santo é misericordioso. O Espírito Santo é aquele que cuida, aquele que zela. Esse é o dom do Espírito Santo. Aquele que transmite uma boa palavra de aconselhamento. O Espírito Santo é aquele que dá a mão e levanta aquele que está caído. O Espírito Santo é aquele que tem misericórdia, se compadece como aqueles 3 que passaram perto do homem, lá no caminho de Damasco, caído. Passou 2, mas um se compadeceu, que foi o samaritano, porque ele tinha sobre ele o Espírito. Então o Espírito não é gritaria, o Espírito não é barulho, o Espírito Santo é cura, é você curar, é maravilha. O Espírito Santo é algo que manifesta assim. Então Deus poderia manifestar o Espírito dele naquele dia, no Atos capítulo 2 ali, naquele momento, ele podia manifestar o Espírito dele calado, quieto. Um recebia o amor, outro recebia o dom de cura, o dom do ensino, o dom de sabedoria, o dom de discernimento, o dom da fé. Podia receber tudo isso, mas Deus trabalhou de uma outra forma. Deus usou também a língua. O que é a língua? É mistério? Não, foi idioma. Deus usou um idioma, porque ali tinha gente do mundo inteiro. Então, quando o povo ouviram aquilo, correram para lá. Chegaram e disseram, mas esse povo não são todos judeus? Não são todos daqui? Como eu sou um alemão, eu estou ouvindo falar. Outro dizia, eu sou um português, eu sou um francês, eu sou um inglês. Outro dizia, eu sou da Arábia, eu estou entendendo. Eu sou da Índia, estou entendendo tudo que estão falando. Então ali tinha gente do mundo inteiro ali. E o Espírito Santo, naquele momento, toma Pedro. E Pedro faz um discurso na língua natural dele. E todos entenderam. E quando Pedro terminou de fazer o discurso, aproximadamente quase 3.000 aceitaram e creram no movimento e aceitaram Cristo como seu único Salvador. E esse movimento foi levado. Eles foram embora, terminou a festa, eles foram, mas levaram para os seus países de origem. Isso não parou, isso virou uma febre. Em Jerusalém, nos lugares ao redor, por onde os apóstolos passavam, deixava os seus rastros, porque ele colocava as mãos sobre a cabeça daquele povo. Aquele povo falava em mistério. Mistério que quer dizer é idioma. E profetizava. O que é profetizar? Deus usava o profeta, aqueles homens viravam... Não, não é que viravam profeta. Eles profetizavam porque eles falavam a língua normal, a língua natural. Então isso é o que o escritor diz, profecia. Então, o apóstolo Paulo encontrou um grupo de irmãos, no capítulo 19 de Atos, e ele perguntou, conhece o Espírito Santo? Eles dizem, nós nunca ouvimos falar que há Espírito Santo. Ele diz, olha, vocês foram batizados, que batismo? O batismo de João. Não, João batizou o batismo do arrependimento. Dizendo que após ele, vinha um outro, muito mais poderoso do que ele.
que batizava com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo colocou a mão sobre a cabeça dele. Já havia alguns movimentos por aí, diz que Paulo pegou e levaram eles na água e batizou outra vez. Não, Paulo pondo a mão. Vê ali no capítulo 19 de Atos, no primeiro versículo, versículo 1, 2, 3, 4, você vai ver que Paulo colocando a mão sobre ele, veio o Espírito Santo e eles profetizavam, falavam a língua normal e também falava em mistério. Falava em mistério, quer dizer, língua que eles não conheciam, porque quando uma pessoa fala inglês, fala o hebraico, fala qualquer outra língua, você não conhece esse mistério. Você não conhece, você nunca ouviu essa língua. Como é que você vai entender uma coisa que você está ouvindo? Tá. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que há muita gente que hoje faz confusão. Estão fazendo confusão em cima disso. Porque eles acham que isso está até o dia de hoje. Que Deus derramou naquele dia e veio. Mas nós olhamos que esse movimento aconteceu naqueles dias, porque a volta, a vinda de Jesus estava bem próximo, breve. Por isso que Pedro disse, esses homens não estão embriagados, quando ele fez o discurso ali em Atos 2. O que está acontecendo é para cumprir a profecia do profeta Joel, que nos últimos dias, por que últimos dias? Porque estava acontecendo, já era os últimos dias, derramarei do meu espírito sobre todos. Então não foi só sobre os judeus, sobre todos. Ali, gente do mundo inteiro recebeu e levou para os seus países de origem. Agora, o que eu quero dizer com isso aí? Se você olhar para o capítulo 12, ali de Coríntios, que Paulo encontrou na cidade de Coríntios, ali uma confusão. Porque ali, quando eles falavam, todo mundo falava junto, fazia aquela enroleira, e Paulo falou, não é assim. Não é desta forma. Porque é idioma. E se é idioma, chega uma pessoa e vê várias pessoas falando em vários idiomas, o que ele vai falar? Aquele povo está louco. Porque a cidade de Corinto era uma cidade de porto. E havia muita gente ali que vinha, chegava de outros países, ali, parava ali os navios ali para carregar, descarregar, e talvez ia visitar a igreja. Então, por isso que Paulo disse, lá no versículo 14, no capítulo 14, ele disse, quando falar, que fala um ou dois, mas tem que há intérprete. Se não tiver intérprete, que fique calado, que não fale nada. Por isso ele diz, porque aquele que fala em mistério, isso é, aquele que está falando numa língua estranha, está edificando a si mesmo. Mas os outros não estão sendo edificados. Agora, aquele que profetiza, isso é, aquele que está falando numa língua, glorificando, exaltando Deus, bendizendo o nome de Deus, está edificando toda a congregação. Mas aquela pessoa que se levanta lá, falando numa língua estrangeira, uma língua estranha no meio do povo, e não tem quem vai interpretar, traduzir, fica sem fruto. Então Paulo diz que se cale, fique calada. E depois nós olhamos para o capítulo 13. Você vai olhar no capítulo 13. Paulo fala que esse dom ia cessar, que isso ia acabar. Isso ia acabar no versículo 8 do capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, fala assim que todos esses dons ia acabar quando o que era perfeito viesse. Que não havia mais necessidade de continuar esses dons. Porque eram vários dons que Deus tinha derramado sobre o teu espírito naquele dia. Mas tudo isso seria exterminado quando Jesus viesse. E quando Jesus veio buscar o seu povo, nós já sabemos que isso aconteceu no ano 70. Quando isso vai acontecer? Quando houver remores de guerra, peste, fome, terremoto, e o templo cair, é a minha volta. Está ali no capítulo 24 de Mateus, você pega ali do versículo 1 e lê até o 34, você vai entender claramente Jesus falando a queda do templo. Quando foi a queda do templo? Que sinais? Eis que vem, lá no capítulo 1, lá em versículo 7 de Apocalipse, né? Eis que venho sobre as nuvens, todos os olhos verão. Verão o quê?
Verão que verão sinais. Porque como é que vai ver espírito? Espírito os olhos nenhum vê. Verão sinais, que foi ali os sinais que Roma entrou dentro de Jerusalém, destruiu Jerusalém, viu todas as ruínas, a fome, guerra, peste, doenças, grito, lamentação. Foi isso que Jesus estava dizendo. Então, o que eu quero dizer para você é isso. Você, meu irmão, você, minha irmã, que esses dons terminou. É por isso que a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, Metodista, a Luterana, quando iniciou, não acreditava nessas coisas. Eles falaram, isso daí aconteceu. Eu mesmo, quando eu vim para a igreja, eu entrei num movimento chamado Pentecoste, movimento chamado Pentecostais. E as igrejas tradicionais diziam que essas coisas ficou lá atrás, ficou no tempo dos apóstolos, e eu achava ruim. Os pastores dizem, não, estão falando isso porque eles não acreditam, eles não acreditam, então por isso que não manifesta. Mas isso só voltou, novamente esse barulho, esse movimento, voltou agora no século XX. Lá nos Estados Unidos, em Chicago, na rua Azusa, num velho armazém, num velho salão lá, onde um grupo de pessoas estava orando lá, enrolaram a língua lá, falaram que era o segundo movimento, o segundo mover do Espírito Santo. Isso aí se espalhou, mas isso daí não há confirmação aqui dentro. Que Deus derramou o teu Espírito e o Espírito de Deus, que trouxe todos esses dons. Hoje, que homem que tem dom aí? Me mostra aí aonde está esses dons. Hoje, o que eles têm é blá blá blá. De blá 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 são bons. Aonde existem pessoas aí que revelam? Existe dom de cartomante. Esse espírito de cartomante está cheio por aí, porque isso aí aconteceu. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 até o 12, você vai encontrar que esses espíritos já existiam antes de Moisés. E é o que está aí solto aí. Alguém cura alguém aí? Existe alguém com dom de curar? Aí chegar aí, mandar um paralítico, mandar um cego de nascença e ele tal, canceroso, um aidético. Você já viu essas coisas acontecendo? Não acontece. É só blá blá blá. Você já viu acontecer maravilha? Dons de maravilha? Cadê o dom de maravilha? Cadê o dom da fé? De transportar, arrancar uma árvore, mandar uma árvore sair de um lugar e mudar de lugar. Arrancar uma montanha, mandar uma montanha lançar no mar. Onde você viu essas coisas? E Jesus falou que o dom que foi dado foi todo esse dom. Hoje não existe nada. Hoje existe movimento. Salão cheio e blá, 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 não acontece nada. Termina, irmãs, entra na próxima reunião, que Deus vai fazer. A fé da irmã é pequena, a fé da irmã não alcançou e tal, 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 tal. Essas coisas acabou. Agora Paulo só falou assim, que 3 coisas ia continuar, a fé, o amor e a esperança. Então essas 3 coisas têm que permanecer. Paulo diz, lá no capítulo 13, ele diz que essas 3 coisas iam permanecer para sempre. Mas os outros dons foi aniquilado. Então você, meu irmão, minha irmã, se você orar e você está falando num mistério aí, numa língua que você talvez não entende o que significa isso, fique tranquilo. Fique tranquilo, fique sossegado, que isso é emoção da carne. Isso é carne emocionada. A emoção da carne leva a fazer isso. Mas o Espírito Santo, ele não tem mais necessidade de falar inglês, de falar em japonês, em chinês, indiano. Ele não tem mais necessidade, porque todas essas coisas já passaram. Se você gostou dessa palavra, fique com essa palavra. Que Deus conceda graça sobre a sua vida. Graça e paz para todos.